vai estar fazendo hoje aqui vai ser de uma qualidade muito alta. Então, vai vir aqui o Dr. Paulo, daqui a pouco ele vai estar por aqui e a gente vai estar falando sobre o planejamento familiar, que é algo que é muito importante, é uma matéria aqui que a Ribeiro Veio Advogados domina. E hoje quem está fazendo muito bem essa parte, justamente por ser algo complexo, é o Dr. Paulo Veio. E antes aqui também de aproveitar, eu vou apresentar para vocês o escritório, a Ribeiro Veio Advogados. E nós somos um escritório que preza muito pelo atendimento ao cliente. Ou seja, aqui, muito mais do que as nossas especialidades, a gente quer ter uma especialidade, a gente busca ter uma especialidade que é a número 1, que é atender o cliente da melhor forma possível. É o foco na satisfação dos nossos clientes. Então, para isso, a gente tem uma missão árdua e, claro, o escritório tem diversas especialidades, uma delas é o direito de família, por isso que a gente vai estar falando aqui sobre o planejamento familiar. Mas o escritório vocês também podem acessar no site ribeiroveio.com. Vocês vão observar que o escritório eles têm diversas áreas, desde a área de família, a área civil, a área criminal, a área de direito administrativo, a área de empresas. Então aqui a gente busca atender diversas pessoas, mas com muita qualidade, com muito concentrado no atendimento ao cliente, que é o que? A gente tem uma comunicação ativa com os nossos clientes, a gente não gosta de não ser transparente ou de não falar o que está acontecendo, seja algo bom ou algo ruim, a gente vai estar sempre falando para os nossos clientes o que estão acontecendo, e isso pode virar o jogo de uma causa que a gente está defendendo. Então isso é importante, a gente dá tranquilidade para os nossos clientes e a gente também faz todo um processo, vamos assim dizer, de acolhimento para os nossos clientes. Então é muito importante para a gente essa parte. O nosso foco aí é o atendimento ao cliente, para darmos sempre um alto padrão de qualidade. E essa área de planejamento familiar não é diferente, é uma área que é muito complexa. Vocês vão entender, o Dr. Paulo vai falar sobre isso. Por quê? Porque primeiro passo, e ele vai explicar muito bem, é necessário fazer um estudo desse planejamento familiar. E antes de você entender tudo sobre isso, eu estou falando aqui o que o escritório faz, que é uma missão árdua. É uma missão aí num planejamento familiar, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Não foi à toa que a gente quis fazer esse evento, não foi à toa que a gente quis falar sobre esse tema. Então é por isso que a gente está aqui hoje falando sobre esse tema, esse workshop na verdade, porque é algo mais prático e a gente vai fazer perguntas, a gente vai dialogar, vai ser também um bate-papo entre mim e o Dr. Paulo, e a gente vai chegar aí num ponto de esclarecer muitas dúvidas e de também conscientizar que mesmo que você não tenha um patrimônio, muitas vezes você tem que fazer um planejamento familiar porque vai ser bom para você. Então vamos ficar atentos, vai valer muito a pena e estamos aí. Confira nossas redes sociais, é ribeiroveio.advogados, no caso no Instagram, no LinkedIn também. Confira também o nosso YouTube, é só buscar por Ribeiro Veio, que você vai também conseguir ver os nossos vídeos. E também confira o nosso site, ribeiroveio.com, porque vocês vão conseguir ver informações nossas, o que a gente faz, o que a gente está fazendo, o nosso blog. Então confira lá, porque tem muitas coisas que às vezes você não sabe. Então, tem algumas questões que são da área civil, que não são de família, mas que são relacionadas, por exemplo, à dívida bancária. A gente acabou resolvendo a vida de muita gente que não sabia que, ao invés dela dever, é o banco que estava devendo para ela. Então, só dando um exemplo aqui de uma das áreas que tem lá no blog. Então, confira o nosso blog, que às vezes pode ser algo que resolva a sua vida. Então, vamos dar início aqui. E o Dr. Paulo ele vai falar aqui sobre esse tema em formato de workshop. E eu vou estar aqui do lado dele. Eu vou estar aqui
dialogando com ele, fazendo algumas perguntas e a gente vai chegar num ponto muito legal e conclusivo, que é o quê? Vale a pena ou não vale fazer um planejamento sucessório? É para você, será? Então tem diversos diálogos, tem diversas questões que você precisa saber, porque é muito importante e também não só para você, mas que você possa falar para as pessoas. Então é isso, eu vou estar recebendo aqui o Dr. Paulo Veil neste momento. Vamos começar falando justamente aí sobre o nosso ponto principal, planejando patrimônio para 2022, né? Engraçado que quando a gente fala assim, patrimônio, muita gente acha que é só o quê? É só o carro, né? Só a casa, mas tem muita coisa além disso, né? Então, quando a gente está falando de patrimônio da família, a gente também está falando, por exemplo, de investimentos, de dinheiro, né, que está na conta parado ou que está ali nas ações de uma corretora. Existem também bens que são, por exemplo, bens que a gente chama aqui no direito civil, né, os bens semoventes, cabeça de gado, né, quem tem animais de criação, né, para abate, quem trabalha com fazenda, ou quem simplesmente tem um lote, né, onde vai passar as férias. Tudo que envolve um valor econômico pode ser considerado um patrimônio para o direito civil. Então, temos também outras formas de patrimônio que são formas um pouco mais peculiares, como, por exemplo, obras de arte, que o valor não é um valor objetivo, né? É simples de deduzir, tem um valor também ali agregado ao valor de mercado de uma obra de arte. Temos também investimentos digitais. Hoje é impossível falar desse tema de patrimônio familiar, de planejamento patrimonial, sem lembrar que existem acervos de mídia digital que valem muito dinheiro hoje em dia. A gente está falando de uma era completamente digital, né, que a gente está vivendo. As pessoas passam mais tempo no celular do que efetivamente conversando umas com as outras, né? Então quem tem família aí sabe que é uma grande luta, né, num jantar de família, cada um deixar de lado o celular e ficar ali concentrando naquele momento como se fazia antigamente. Mas veja bem, com essa mudança de cenário, não dá para ignorar que esses arquivos digitais, muitas vezes eles têm um valor econômico. E aí, nesse sentido, será que eu posso considerar, por exemplo, um arquivo digital que está dentro desse computador ou do meu celular como um patrimônio, um bem dotado de valor econômico? É claro que sim, né? Nós temos aí, por exemplo, a questão dos e-books. Quem aí já não comprou um e-book, um livro digital para poder ler? Geralmente eles têm um valor até abaixo do mercado, mas eles valem de fato, né, um valor. Eles têm um valor econômico. E quando a pessoa, por exemplo, tá lá no seu iPhone, né? Para quem tem iPhone sabe aí do que eu estou falando, do iTunes. Aquelas compras que a gente faz de músicas, de álbuns, né, que antes a gente ia na loja física e comprava, hoje a gente pode fazer com o toque do celular, né, com um pequeno clique no celular. E aí nós temos também outros arquivos que valem dinheiro, né, que tem um valor econômico. E por aí vai, né? Quem tem empresa sabe o tanto que é importante ter ali um acervo patrimonial digital, né? Hoje em dia estão trabalhando muito, né, os arquivos em nuvem, documentos em nuvem. E tem sido muito útil para as empresas. Tem muitas empresas, assim como, por exemplo, aqui no escritório, a Ribeiro Veio Advogados, em que o acervo documental do escritório praticamente aí 99% todo em nuvem. Então, olha o valor econômico que esse patrimônio tem, apesar de não ser material, né? De não ser um patrimônio material, mas ele é um patrimônio imaterial com valor econômico. Temos também outros exemplos que são muito mais fáceis de se visualizar com valor econômico, como por exemplo, quando você compra alguma coisa no seu cartão de crédito,
e aquele cartão te dá um benefício de milhas, você não consegue hoje comercializar essas milhas no mercado? A gente vive vendo aí no YouTube diversas propagandas, né, de vendas de milhas aéreas e virou um verdadeiro mercado. Será que essas milhas elas podem ser consideradas pelo direito como patrimônio? Também são patrimônio digital. Outros exemplos, bitcoins, moedas virtuais. Hoje a gente tem uma infinidade, né, de criptoativos, né, ou criptomoedas, como o pessoal fala. Né? Então não temos só a Bitcoin, que é a mais famosa delas, mas diversas criptomoedas que são comercializadas como verdadeiras ações em bolsas de valores. Então perceba que hoje o direito, tanto na parte do processo judicial como nesse planejamento fora da justiça, ele precisa levar em consideração esse patrimônio que está dentro dos nossos aparelhos e dentro da internet. E como que a gente consegue trabalhar nessas diversas vertentes? Outra coisa que eu lembrei dentro dessa questão dos criptoativos, do patrimônio digital, é de um tema que está sendo muito discutido agora, né? Quem está vendo aí esses temas de inovação, está vendo, por exemplo, o metaverso. Então hoje, quando a gente fala de metaverso, você tem lá, dentro do metaverso, algumas possibilidades de NFTs, que são tokens não fungíveis. Afinal de contas, o que é um NFT que o pessoal fala, esse metaverso? É como se fosse uma realidade virtual, né, paralela que nós estamos vivendo, em que as pessoas podem fazer transações comerciais lá. Por exemplo, recentemente, nos Estados Unidos, venderam lá um iate nesse metaverso, nesse universo paralelo, pelo valor de 530 milhões de dólares. Né? Então perceba que são bens virtuais que valem muito dinheiro e que despertam atenção e interesse econômico. Imagina, por exemplo, só para ir aguçando, né, a curiosidade de vocês, uma pessoa que tenha comprado um objeto dentro desse metaverso, ou que tenha lá um e-book ou milhas. Como que ficaria esse patrimônio dessa pessoa caso, por exemplo, essa pessoa viesse a falecer? Será que se tornaria uma herança? É por isso que a gente trata muito sobre o planejamento patrimonial, e a gente vai ver aqui que há diversas vantagens nesse planejamento para a sua família, né? E também para que você sinta uma segurança, né, de que a sua família e o seu futuro estão bem resguardados. Então, Paulo, eu cheguei a ver que você falou de muitas coisas relacionadas a patrimônio, né? Eu não sei se eu posso estar enganado, mas pode parecer que é só para pessoas que têm patrimônio também, né? Eu também não sei se você chegou a comentar de questões aí de e-mail, enfim, de contas virtuais, mas colocando aqui, né, tudo junto, são só para pessoas que têm patrimônio mesmo, assim, casa, carro, dinheiro, ou como é que é isso? Você esclarece isso aí pra gente? Maravilha! Excelente pergunta, Dr. Felipe, porque quando a gente fala, né, de planejamento patrimonial, às vezes uma pessoa que está começando uma família, que está começando a construir o seu patrimônio, né, seja solteiro, ou seja namorando com alguém, essa pessoa ela muitas vezes passa batido, né, por esse tema. Ela não pensa muito nas diversas coisas que podem acontecer na nossa vida, né? Então, basicamente, né, o planejamento patrimonial ele serve para todas as pessoas, até para quem ainda não tem um patrimônio, mas quem um dia pretende ter. Né? E como a gente vive, né, numa sociedade em que ter um patrimônio representa uma segurança para a família, esse tema se torna de grande relevância. Então perceba que alguns cuidados nós devemos ter ao tratar desse tema. Porque quando falamos de planejamento patrimonial, primeiro, não é apenas para pessoas com muito patrimônio.
também pode ser para alguém que está começando a sua carreira agora. E também temos que tirar um outro mito, né, de que falar sobre patrimônio é algo ruim, é algo imoral, né? A gente pensar em patrimônio quando a gente está falando de família. Pelo contrário, né? A gente tem que perder esse medo de falar sobre patrimônio, esse medo de falar sobre os diversos fenômenos que podem acontecer com a gente, né? Então tem aí um grande tabu quando a gente vai falar, por exemplo, sobre morte, sobre herança. Mas é justamente por isso que estamos aqui, para quebrar esse tabu e falar que quando a gente discute patrimônio e o futuro da nossa família, a gente também está discutindo o amor, a gente está discutindo o carinho pelos nossos familiares, o respeito. Toda vez que a gente fala de finanças, não é apenas consumismo, né? O patrimônio somente pelo consumismo, mas é para você ter também uma família bem estruturada, justamente para focar naquilo que interessa, que é o amor, o respeito, né? O carinho entre os familiares. Mas sem uma segurança, sem uma estabilidade, né, que o patrimônio nos dá, os alicerces da família, eles ficam muito mais abalados. Haja vista, por exemplo, a situação que estamos vivendo agora da pandemia, né? Quantas famílias não se desfizeram por conta da situação da crise econômica? Então, por exemplo, nós temos aí alguns dados, né, sobre o divórcio. Por exemplo, de acordo com o Colégio Notarial do Brasil, o número de divórcios no primeiro semestre de 2021 foi de 37 mil divórcios. Isso quer dizer um aumento de 24% em relação ao primeiro semestre do ano anterior, de 2020. Ou seja, perceba que o número de divórcios tem aumentado muito durante essa crise econômica. E podem ter certeza, um dos grandes motivos de um divórcio é a questão, o aspecto econômico, as finanças do casal. Então sabemos que muitas vezes esse tema ele é muito tratado com muito romantismo, né? A formação de uma família, mas quando você demonstra pé no chão e reconhece a importância de ter o seu patrimônio bem estruturado, as suas finanças bem estruturadas, você está tratando justamente do carinho e do amor pela sua família. Um ponto aqui, doutor Paulo, só para relembrar mais rapidinho, e como é que fica essa questão de ali, né? Tem como prever, e eu não sei se é um patrimônio ou não, você tem que me falar, questão a minha conta do Facebook, e-mail, porque ali tem muita questão de privacidade, intimidade, pode ter coisas que eu não queira que alguém saiba. Então, como é que funciona isso? Isso daí me deixa em dúvida. Primeiro, é um patrimônio? E segundo, tem como eu planejar isso também ou não faz sentido nenhum? Não, excelente. Nossa, esse tema, doutor Felipe, esse tema tem sido debate no mundo inteiro. Porque, veja bem, à medida em que nós estamos cada vez mais entrando no mundo virtual e colocando todos os nossos bens, todas as nossas... tudo aquilo que há de valor sentimental pra gente nas redes sociais, por exemplo, fotos de família, por exemplo, posts que simbolizam o nosso pensamento, como se fossem verdadeiros livros virtuais. Isso tudo, querendo ou não, pode não ter um valor econômico, mas tem um valor sentimental, né? Então, essa questão dos e-mails, né, ela tem sido confrontada em diversas legislações na Europa e existem decisões judiciais que permitem tanto que a família resgate o e-mail, como também decisões contrárias a isso. Resgate o e-mail, claro, as redes sociais, como também contrário a esse resgate, alegando, por exemplo, a intimidade da pessoa, mesmo da pessoa que acabou de falecer. Olha só que curioso, né? É um direito pós-morte, né? Então, mesmo após falecimento, você tem ali a sua intimidade resguardada. Agora, o grande ponto que nós queremos tratar será que nessas situações de redes sociais, de e-mail, de intimidade, será que é possível também fazer uma
vamos dizer assim, um planejamento após a morte, ou eventualmente, né, num divórcio ou qualquer situação, é possível, né? Hoje nós temos as redes sociais trabalhando esses temas, trazendo soluções dentro do próprio sistema das redes sociais. Então hoje, se você for procurar no seu Facebook, na sua conta do Facebook, por exemplo, não sei se você sabia, mas existe uma função de nomear um herdeiro para que ele tenha a sua conta em caso de falecimento. E você pode dar a permissão que você quiser para ele. Se ele pode ter a permissão de postar, se ele pode ter a opção de acessar conversas ou não, resguardando a sua intimidade. Então perceba que até naqueles casos em que tecnicamente não há um valor econômico, mas temos um valor sentimental, portanto dá para trabalhar ali uma espécie de um patrimônio, nesses casos nós também podemos fazer um planejamento patrimonial. Doutor Paulo, falando aqui de família, muito interessante tudo que você falou, esclareceu, e também tem muita discussão aí, né, pela frente, como que vai ser isso. Mas eu quero falar agora, já que a gente está, claro, falando sobre família, quando a gente fala assim de realizar um planejamento patrimonial da família, de que família a gente está se referindo? Importante a gente esclarecer isso também, né? É verdade. Felipe, uma das coisas que mais acontece, na verdade, é as pessoas não entenderem o que é uma família e o que não é uma família. Tem muita gente, por exemplo, que fala para mim: eu namoro uma pessoa, né, há tanto tempo, um dia a gente quer se casar. Mas às vezes a gente está diante de uma família e a pessoa nem sabe, né? Ou às vezes ela acha que somente o casamento formal, né, tem ali um valor, um efeito jurídico, né, e que a união estável não. Então muitas vezes eu percebo que grandes conflitos vão parar no Poder Judiciário pela falta da educação, da informação das pessoas. E é justamente por isso que nós estamos aqui, né, para tratar desse tema e ver também quais são as consequências patrimoniais que cada tipo de família pode ter na esfera econômica de cada um que está aqui presente e de que vai assistir esse vídeo também no futuro. Bom, então quais são basicamente os tipos de família que nós temos no Brasil? Hoje nós temos um entendimento de que família é um conceito de vários significados. A gente não tem um único conceito de família. É como se eu pudesse dizer o que é uma família para mim. Eu não preciso necessariamente me casar, através do cartório, para que aquele casamento seja uma família. Eu posso, por exemplo, apenas me unir com uma pessoa, né, comungar ali de um patrimônio, de uma filosofia de vida, né, e até de uma religião, e mesmo assim não ir ao cartório formalizar esse relacionamento. Então nós temos dois grandes tipos de família, né, que são as famílias de casamento, famílias matrimoniais, e as famílias de união estável, né, as famílias de relacionamento, que é um relacionamento informal, porém tem validade e tem efeito para a nossa legislação. E o que acontece aqui, né? Nesses dois tipos de família, né, que são os principais do mercado, os principais tipos de família do Brasil, né? Famílias de casamento e de união estável. Quer finalizar? Então, esses dois tipos principais de família, né, o casamento e a união estável, eles têm uma coisa muito parecida, né, uma coisa em comum, um ponto em comum, que é justamente os regimes de comunhão de bens. Então a gente sabe que toda vez que a gente tem uma família se formando por um casamento, aquela família vai, ao longo do tempo, né, construir um patrimônio conjunto. Então tem um ditado muito comum por aí que fala assim, que quem casa, quer casa, né? E nada mais certo, porque é o patrimônio da família, né, que a gente pretende ali construir. Bom,
quando a gente tem esse casamento, via de regra no Brasil, ele é constituído pelo regime da comunhão parcial de bens. Na união estável, a gente também tem como regra esse regime da comunhão parcial de bens. De maneira análoga ao casamento, a união estável também funciona com esse regime. E como que funciona basicamente esse regime? Depois eu vou dar uma pincelada aqui também. Mas basicamente como que funciona, né? No casamento, pelo regime de comunhão parcial de bens, 90% dos casamentos são assim, nós temos uma divisão igualitária desse patrimônio, né? Então nós temos ali patrimônios que são adquiridos durante a constância do casamento e que depois vão ser divididos igualmente entre os dois. Seja pelo rompimento do casamento, que nós não queremos, ou seja, pelo falecimento de um dos cônjuges, o que é de fato inevitável, que a gente ainda não achou uma cura para a morte. Então todo mundo sabe que um dia nós vamos falecer, né? Nós vamos bater as botas e dessa para uma outra, e nessa situação a gente vai ter ali uma separação desse regime da comunhão parcial de bens. E nessas situações, tanto o casamento como a união estável, eles têm efeitos muito parecidos. Tá? Agora, o que nós temos que tomar um certo cuidado é de analisar qual é a sua família. Então, se você, por exemplo, tem um casamento, é muito provável que você tenha um casamento pelo regime da comunhão parcial de bens, que é isso que nós estamos falando. Né? Aquilo que foi adquirido durante a constância do casamento é dividido igualmente entre os cônjuges. Porém, existem outros tipos de regime de bens. Então, nós temos, por exemplo, aquelas pessoas que se casaram, né, antes da década de 70, que estão aí com o casamento regido pela comunhão universal de bens. Será que essa não é a situação que é a situação da sua família? Então, esse é um ponto a se observar. Porque no regime de comunhão universal de bens, o que pode acontecer? O patrimônio que é adquirido durante o casamento e antes do casamento, ou seja, todo o patrimônio é dividido igualmente entre os cônjuges. Em todos os casos, nós temos pequenas exceções, e é por isso que é importante consultar sempre um advogado para identificar essas exceções. Por exemplo, se uma pessoa está no regime de comunhão parcial de bens, que é o mais comum, né? É aquele regime que 90% dos brasileiros se casam. Mas dentro desse regime, dentro desse casamento, recebe uma herança. Essa herança se trata de um bem particular. Esse é um ponto que pouca gente conhece, né? Sobre a nossa legislação. Então, por exemplo, se eu com a minha esposa, né, estou vivendo num casamento e de repente eu recebo uma herança, ou ela recebe uma herança, essa herança é particular, não entra dentro do patrimônio do casal. E é por isso que nós temos aí, tanto no casamento quanto na união estável, que separar o que é um bem comum do casal e o que é um bem particular. Porque tanto na questão do divórcio quanto na questão do falecimento de um dos cônjuges, isso vai fazer diferença. E é aí que muita gente é pega de surpresa, né, e vai para o escritório de advocacia tentar reverter uma situação que considera injusta, né, dentro do poder judiciário, uma ação judicial. E acaba sofrendo ali tanto aquela ansiedade natural de um processo judicial, como também fica lá um longo período de tempo tentando resolver, né, com um conflito que, além de dor de cabeça, traz também muito prejuízo para aquela pessoa. Bom, e nós temos também algumas dúvidas aí, né? Será que um namoro pode ser considerado uma família? Né? Tem muita gente que pergunta: Paulo, eu namoro com uma pessoa, mas eu tô com um certo receio de ser uma união estável. E aí a gente começa a analisar qual que é o limite do namoro para uma união estável. Muitas vezes essa transição ela não é feita de um dia para o outro. Tem ali um regime, uma área, né, vamos dizer assim, uma área cinzenta
em que eu não consigo perceber o que é namoro e o que é união estável. Vai depender muito da interpretação, veja bem, da interpretação do juiz. Então, se você depender da interpretação do juiz para decidir o que é um namoro, o que é uma união estável, ele pode ter um entendimento diferente do seu. Esse é o grande problema quando a gente está tratando de uniões que são informais. É por isso que muita gente prefere o casamento, né? Não por uma questão simplesmente religiosa, né, como podem pensar, mas também para trazer uma segurança para os dois cônjuges de saber quando efetivamente começou aquele regime de comunhão de bens. Quando que começa a nossa família? É no momento do nosso casamento. Ah, beleza, nós sabemos. Quando que um namoro vira uma união estável? Não necessariamente podemos dizer. A não ser, e aí fica a dica, né, a primeira dica aí do dia, que vocês façam um contrato, né, de convivência de união estável, em que vocês coloquem especificamente qual é o dia que vocês querem que comece a valer a união estável. Esse relacionamento que, apesar de informal, pode ser formalizado em cartório por meio de uma escritura pública. Então percebam que é muito melhor, né, quando a gente tem uma segurança. E nesse momento em que vocês podem escolher formalizar uma união estável, vocês também podem decidir qual vai ser o regime patrimonial da família de vocês, da família que vocês estão formando por essa união estável. Porque namoro para o direito de família não é considerado uma família, né? Então acredito até no popular, né? Essa é quase que unânime, né? O entendimento de que namoro não é família, né? Namoro é aquele período que a gente está começando a conhecer, vendo se tem os mesmos valores, para poder, quem sabe, no futuro, formar uma família. Bom, e se eu tiver, né, um namoro e não quiser que esse namoro vire uma união estável, posso fazer alguma coisa? Olha, é muito importante que nessa situação você planeje o seu patrimônio, porque se você tem o interesse de manter o seu patrimônio separado da pessoa com quem você está namorando já há algum período, né, algum tempo, imagina um namoro de 2 anos, né? Isso tende, por exemplo, já a ser considerado uma união estável a depender dos requisitos. Quais são os requisitos? De que aquela relação seja pública, imagina um monte de foto lá no Instagram, que seja notória dentro da lei, não seja uma relação clandestina em que um dos dois já é casado, por exemplo. É óbvio que nessa situação não haveria como ser reconhecido uma união estável. Veja que um dos requisitos para que se configure uma união estável também é que os dois companheiros queiram ter uma família. E como que a gente analisa esse requisito subjetivo, né, de querer ter uma família? Ora, muitas vezes eu vejo no Poder Judiciário uma pessoa reconhecendo uma união estável com uma declaração de amor pública, em que a pessoa fala: olha, futuro pai dos meus filhos, futura mãe dos meus filhos, né? Então esse tipo de declaração, perceba que denota ali uma intenção de, num futuro breve, constituir uma família. Essa intenção de constituir família, aliada, por exemplo, com a inscrição do companheiro, do namorado em plano de saúde, né, aliado com o recebimento de correspondências na mesma casa, esse conjunto de fatos vão fazendo com que aquele namoro vire uma união estável. Não é de um dia para o outro, mas quando eu começo a ter esse conjunto de fatores, é possível e provável que a gente tenha uma união estável. Se a pessoa não quiser que isso seja reconhecido, primeiro, ela deve deixar isso claro para a pessoa com quem ela está convivendo e se relacionando, justamente para ver se não há ali para ver se há um acordo entre os dois nesse sentido. Havendo, por exemplo, um acordo de que realmente não é a hora de criar uma família, de que aquilo é só um namoro,
cabe muito bem aqueles dois namorados, né, num exercício de maturidade, e irem, por exemplo, a um cartório fazer o que nós chamamos de contrato de namoro. E há uma crítica muito forte sobre esse tipo de contrato. Perceba, o contrato de namoro, ele não vai te garantir 100% de que aquele relacionamento não vai virar uma união estável. Porém, ele é um forte indício de prova a favor do namoro e a favor da não configuração de uma união estável. Porque o que as pessoas geralmente têm medo da configuração da união estável é justamente que se compartilhem os bens adquiridos durante aquele relacionamento. Enquanto um acha que os bens estão separados, que não vão ser comunicados, justamente porque não casaram, o outro pode estar ali na expectativa de que aquele patrimônio comprado pelo seu companheiro, pelo seu namorado, seja um dia o seu patrimônio também. Então, para evitar esse tipo de conflito, nós já temos aí duas grandes dicas, né? 2 grandes instrumentos, que é o quê? Justamente o contrato de união estável e o contrato de namoro, que possuem papéis diferentes e igualmente podem ser úteis em cada uma dessas situações. Mas veja bem, a gente falou desse regime de comunhão parcial de bens, né? Esse regime em que tudo que a gente adquirir durante o casamento é dividido entre os dois. Ok, mas e se eu quiser aplicar para mim, num exercício de amor cego, de entrega completa, né, da minha vida, eu quero aplicar para mim um regime de comunhão universal? Eu posso fazer isso hoje? Ou só para aqueles casamentos que foram constituídos há muito tempo? Não, é possível sim fazer. Não precisa ser só daqueles casamentos antigos. Você pode também e tem essa opção de compartilhar tudo. Você pode tomar as rédeas do seu destino, planejando o seu patrimônio, para que tudo aquilo que os dois constituíram antes ou depois do casamento sejam compartilhados no futuro. Esse é o regime de comunhão universal. Agora, eu também tenho o completo oposto. Imagina se os dois já têm ali um histórico patrimonial, são pessoas maduras, com carreiras bem definidas, com patrimônio já consolidado e de repente se unem, né, vamos dizer assim, né, aos 40 anos de idade, 50 anos de idade, né, os dois já estão muito bem resolvidos e decidem se juntar, seja por um casamento ou seja por uma união estável. Nessa situação, é possível que esse casal queira manter separado o seu regime de bens. E nesse caso nós vamos ter o regime de separação de bens, em que nós temos os bens de um dos cônjuges ou companheiro, no caso da união estável, e os bens do outro, de maneira separada, em que cada um administra por si só, de maneira autônoma, esses bens. E dentro dessa discussão sobre família, né? O que é família, o que não é, nós temos aí já alguns entendimentos já consolidados, né? Então perceba que hoje o direito de família ele já é um direito muito plural, muito democrático. Então não faz sentido a gente ficar falando muito, por exemplo, sobre a família, a tal das famílias homoafetivas. É claro que elas já são reconhecidas e há uma unanimidade com relação a isso. Inclusive, se houver alguma família homoafetiva, né, formada por 2 homens ou 2 mulheres, que estiver sofrendo preconceito, essa família deve procurar imediatamente as autoridades, porque não cabe mais essa falta de tolerância, essa intolerância, né, em relação a essas famílias na nossa sociedade moderna. E os efeitos patrimoniais são os mesmos de uma família tradicional brasileira, de um homem, uma mulher, né, ou 2 cachorros e 2 filhos e um cachorro, né, como costumam dizer, né, a família tradicional brasileira. Né? Então, famílias homoafetivas são igualmente famílias com iguais direitos e deveres perante a lei. Então,
também são famílias que devem ser respeitadas tanto no casamento, na união estável, e também podem fazer contrato de namoro, não há nenhum impedimento com relação a isso. Também podemos falar aqui nessa pluralidade de famílias, né, que são infinitas, já que depende do que nós consideramos família, né? Podemos falar também das famílias monoparentais, que infelizmente é a realidade de muitos brasileiros. A família é formada por apenas um dos pais. E cá entre nós, geralmente é a mãe. Justamente por causa dessa tradição infeliz da nossa sociedade brasileira de abandono afetivo paterno, né? Então, quando a gente tem quantas e quantas, né, brasileiras na nossa sociedade carregam sozinha o fardo de cuidar de seus filhos. A gente está falando aí de uma família monoparental. Esse tipo de família também pode fazer o seu planejamento patrimonial, principalmente porque ela está, vamos dizer assim, fazendo uma carreira solo de pai, né? Fazendo o papel de um pai e de uma mãe. O que aconteceria, por exemplo, se essa mãe ou se esse pai viesse a falecer, né? Como ficaria a guarda dessas crianças, né, que ficariam praticamente órfãs, né, já se tratando de uma família de um pai só, se um deles falecer, né, que ou é o pai ou é a mãe, aqueles filhos ficam órfãos. Quem vai cuidar dessas crianças? Quem vai cuidar do patrimônio que essas crianças vão herdar? Esse tipo de reflexão é muito bem-vindo também para o planejamento patrimonial, sobretudo de quem é divorciado, de quem é separado e tem um receio, por exemplo, né, da outra pessoa vir a constituir uma nova família, de vir a se mudar, de sumir, desaparecer, de abandonar os filhos, ou eventualmente vier a falecer no futuro e essa pessoa fique desamparada como uma família monoparental. Então, nessas situações, a gente pode fazer, por exemplo, uma declaração. Aí vem uma terceira dica, né, um terceiro instrumento, dentre vários que nós estamos tratando aqui, que é uma declaração de nomeação de um tutor. A gente pode escolher e tomar as rédeas do nosso destino para escolher quem vai receber o dever, o poder e o dever de cuidar dessas crianças em caso de ausência ou morte daqueles pais. Então, perceba que é um ponto muito importante, infelizmente pouquíssimo conhecido, né, pelas famílias brasileiras, e tenho certeza que qualquer mãe que se preocupe com o futuro de seus filhos faria uma declaração simples de nomeação de tutor, pensando no melhor para seus filhos, na segurança para o futuro, ainda mais vivendo numa época de pandemia, coronavírus, e estamos sujeitos a diversos acontecimentos que naturalmente podem acontecer na nossa vida, né? Então, outros tipos de família que nós temos, por exemplo, são as famílias anaparentais. Quem são as famílias anaparentais? São aquelas que não têm pais, ou seja, famílias que são formadas por um conjunto de irmãos. Como planejar o patrimônio nessas situações, sabendo que nós não temos um pai ou uma mãe e que ali nós temos um conjunto de irmãos que praticamente se apoia diariamente, que compartilha despesas, compartilha também a aquisição de bens para aquela família. Aí sim é importante ter um planejamento patrimonial, né, e financeiro, justamente prevendo situações em que um dos irmãos venha a falecer. Porque aí nós temos um ponto que entra muito no que nós vamos falar daqui a pouquinho, nessa palestra de hoje, que é como fica a ordem dos herdeiros. Existe uma fila de herdeiros para receber a herança. Quando uma pessoa morre, esse patrimônio não é dividido entre todos os familiares. Filho, chama pai, chama avô, chama irmão, vamos dividir tudo igualmente. Não, nós temos uma fila que a gente chama de ordem de vocação, em que a gente chama, e logo depois a gente vai falar sobre isso.
Bom, temos as famílias mosaico, que também são muito comuns no Brasil, que são as famílias que a gente chama mosaico, que são aquelas que se divorciam e depois se juntam. E aí nós temos a constituição de duas famílias diferentes, com padrasto, madrasta e os enteados. Você sabia que nessa situação é possível reconhecer a paternidade socioafetiva desses familiares, desse padrasto, dessa madrasta? Isso é muito importante porque reconhecendo a paternidade socioafetiva é possível ter consequência patrimonial, tanto, por exemplo, com relação à pensão alimentícia, como também, por exemplo, com relação à herança, né? Então existem várias famílias até de uma pessoa só. Essa pessoa deve, né, apesar de não ter lá um companheiro, de não ter filhos, ela deve planejar o seu patrimônio, porque geralmente essa pessoa tem ali um familiar que apoia mais ela, dentre os irmãos, ou se todos os irmãos apoiam da mesma maneira, ela pode ter ali, por exemplo, um tio que considera ser um pai para ela. Então, se essa pessoa tem um carinho específico por alguma dessas pessoas, nós vamos colocar um outro instrumento também para ser utilizado, que é o testamento. Também vamos falar dele daqui a pouco. Mas veja que existem diversas famílias aí para a gente poder tratar, né? Um último ponto que eu poderia aqui trazer, né, é com relação, voltando aqui um pouquinho com relação ao casamento, né? Toda vez que a gente estiver tratando dessas mudanças de regime de bens, eu talvez não tenha falado o nome, mas a gente usa um instrumento que talvez seja o mais importante quando a gente fala aqui de constituição de família pelo casamento, que é o pacto antinupcial. E o que as pessoas pouco sabem é que eu posso, dentro desse pacto antinupcial, não apenas escolher os regimes de bens que existem, comunhão parcial, comunhão universal, separação de bens, mas eu posso também montar o meu próprio regime, criar um regime que é só meu, que é só da minha família. Vou dar um exemplo. Muitos casais costumam compartilhar bens imóveis, apartamento, casa, lote, e costumam ter a administração do seu próprio automóvel. Na verdade, isso é muito comum nas famílias de classe média, né? Nessas situações, você sabia que é possível ter um compartilhamento do imóvel e a separação dos bens apenas para os bens móveis e automóveis? Isso é possível ser colocado no pacto antinupcial. E poucas pessoas sabem disso. E se você já é casado, é possível também alterar o seu regime de bens. Então, mesmo você que já é casado e que tenha eventualmente se casado sem pensar sobre isso, nunca é tarde para organizar o seu patrimônio. A gente está falando aqui de patrimônio, mas eu queria saber se tem algum risco ou se alguma coisa pode acontecer onde a gente possa perder o nosso patrimônio, não sei se questões familiares ou fora, mas você pode esclarecer isso pra gente? Tem alguma coisa aí que pode colocar o nosso patrimônio em risco? Nossa, tem várias coisas, né, doutor Felipe, que a gente vê aqui no escritório de advocacia que causa prejuízo, que destrói o patrimônio das famílias. E é justamente por isso que estamos aqui, para ajudar você a planejar esse tipo de patrimônio. Mas só para dar um exemplo das coisas que aparecem no escritório, poxa, a gente está passando aqui por uma crise econômica, né? Quantas e quantas famílias, empresários ou não, né, tiveram aí o seu patrimônio completamente, né, dilacerado por conta da pandemia e dessa crise econômica que estamos vivendo. Essas situações são situações difíceis, né? Então, perceba que quando a gente fala em planejamento patrimonial, não tem apenas benefícios na parte de família, herança, no eventual divórcio, mas também tem ali uma vantagem prática quando você passa por uma crise econômica. Como blindar o seu patrimônio diante dessas adversidades? Como prever qual que vai ser a próxima crise econômica, a próxima pandemia, né? Tomara que não tenhamos, mas como prever isso? É difícil, né? É por isso que devemos ter ali um colchão financeiro, nosso patrimônio, né? E lidar com essas situações. Então, opa.
Então só um momentinho, deu uma interferência. Então só para deixar claro aqui, né? Pronto. Então são várias as coisas que podem colocar esse patrimônio em risco, né? Tanto uma crise econômica, quanto as dívidas, né? de uma família, como até mesmo a gente está vendo aí uma crescente de golpes e fraudes, né? Quem aí já não viu uma pessoa próxima em um grupo de WhatsApp, né, recebendo ataques aí cibernéticos, recebendo aqueles golpes, né, de transferência de Pix. Então hoje, com a modernidade, né, vem um lado bom, né, e vem um lado também que nós devemos ter uma certa cautela com relação à tecnologia. Então as dívidas, os golpes, as fraudes, todas essas são situações que podem colocar o nosso patrimônio em risco. Mas existem duas situações que nós vamos tratar aqui especificamente, que são as situações da separação, né, do divórcio, e a situação que é inevitável, que nós lutamos para justamente quebrar esse tabu, que é o falecimento. Então perceba que tem gente que pensa o seguinte: ora, mas como que eu vou me casar já discutindo uma separação, né? Como que eu vou me casar já falando sobre divórcio? Esse negócio de planejamento patrimonial não funciona. Pelo contrário, as pessoas que costumam discutir sobre patrimônio no começo do casamento demonstram maturidade para aquele relacionamento, demonstram que estão preparadas para estarem ali com uma maior segurança de que aquele relacionamento de fato vai durar, e que estão preparadas também para eventualmente, caso, né, os santos não batam, né, que tem ali uma forma amigável, né, de você também desconstituir uma família, de ter um divórcio, de recomeçar. A separação e o divórcio não podem ser visualizadas como o fracasso da pessoa. São coisas naturais que podem acontecer. Claro, coisas indesejadas. Mas veja bem, quando eu estou dirigindo o meu carro e eventualmente alguém vai e bate no meu carro, ora, é uma situação que eu estou sujeito dentro do risco de tirar o meu carro da garagem. Então, eu não posso dizer que foi um fracasso da minha habilitação, né? Poxa, né, foi o fim da minha carreira como motorista. Não, é só uma batida de trânsito e poderia acontecer com qualquer pessoa, por mais cauteloso que a pessoa seja. Mas quem está preparado para um acidente de percurso são as pessoas que mais conseguem se reconstruir. E são as pessoas que geralmente não precisam procurar um escritório de advocacia e, quando procuram, estão muito mais tranquilas, porque já estão prevenidas, já estão preparadas para um eventual infortúnio, que ninguém quer, mas todo mundo deve se preparar. Assim como acontece na situação da morte, né? Naturalmente, todo mundo quer viver aí o máximo de tempo possível, né? Uns falam que querem viver 100 anos, os outros falam que não querem viver tanto, mas que querem aproveitar ao máximo, né? Então, mesmo que qualquer seja, né, a sua filosofia de vida, né, a situação é que nós um dia iremos morrer, né? Então, como planejar o nosso patrimônio para que os nossos herdeiros, as futuras gerações que nós estamos criando, né, elas não entrem em desacordos, em desavenças, e que como fazer com que esse planejamento, né, possa proteger essa família para uma situação que é inevitável. Então perceba que, antes de mais nada, planejamento patrimonial é o que? É uma situação que demonstra amor e também carinho com seus familiares. Falando também, né, sobre essa questão de divórcio, nós já colocamos aqui uma estatística de aumento de 24%, né, de divórcio em relação ao primeiro semestre do ano passado, e também tivemos um aumento de 44% na busca de inventários durante a pandemia, né? E isso é porque as pessoas que
que procuram fazer um inventário, geralmente elas podem... tem dois tipos de pessoa, né? Aquelas que vão querer resolver logo e aquelas que vão procrastinando e deixando anos passarem até falar assim, poxa, a gente podia vender a casa do pai, né? Que faleceu, podia vender. Ah, mas está no nome dele, tem que fazer o inventário. E aí, depois de vários anos, vai buscar a regularização daquele imóvel. Então, por mais que nós tenhamos passado aí por momentos difíceis, no aumento da fatalidade, né, de várias mortes, ao longo aí dos anos, há uma tendência de aumento, né, da busca por inventários, né, sendo que nós já tivemos um aumento de 44%, mas a tendência é continuar aumentando. Não porque a morte vai continuar aumentando, mas que as pessoas vão continuar procurando resolver esse tipo de conflito. E a gente tem visto isso aqui no escritório, né, com uma frequência assustadora, né, infelizmente. Porém, o que nós estamos aprendendo, levando aqui de aprendizagem, é de que aquelas famílias que estão preparadas, elas conseguem resolver de uma maneira muito mais rápida, muito menos sofrida, né, essa transmissão da herança, do que aquelas que chegam já com muitos conflitos, com um patrimônio completamente desorganizado e dá um trabalhão e tem muito gasto, né, com relação a isso. Eu ouvi aqui, doutor Paulo, e o que acontece com... Eu pude ver um pouquinho do que acontece com o nosso patrimônio, que tem riscos, né? Mas em uma questão específica, um exemplo específico, o que aconteceria nessas situações num caso aí de um divórcio? Muito bom. Num caso, inicialmente, do divórcio, da separação, que pode ser tanto aquela separação do casamento, como também o final de um relacionamento, né, de união estável, o que acontece? Primeira coisa que nós analisamos é qual é o regime de bens que aquela família escolheu, né, para o seu relacionamento. E é muito comum que esse regime escolhido seja a comunhão parcial. Na verdade, é muito comum que as pessoas nem escolham, né, que elas simplesmente se juntem e a partir desse momento já começa a valer a comunhão parcial. E se você não escolhe, o legislador vai escolher por você. E aí não adianta depois reclamar com relação a isso. Então depende muito do regime de bens, né? Então perceba que às vezes aquele casal ele está vivendo ali por vários anos num apartamento que eles acreditam ser um apartamento dos dois, porém esse apartamento, como foi adquirido antes do casamento ou antes da união estável, só pertence a um dos integrantes dessa família, né? Então essa é uma situação que costuma causar muito problema no divórcio. Então perceba que é importante ver primeiro, né, o regime de bens, se é comunhão parcial. Por exemplo, se fosse uma comunhão universal, o momento de aquisição do imóvel pouco importaria. Então também, se fosse, por exemplo, uma separação de bens, os dois já estariam cientes de que cada um vai ter ali uma construção de patrimônio, né, individual. Então, dentro de uma situação de divórcio, nós temos essa partilha dos bens. E se tiverem filhos, né, tem ali também, né, uma discussão, um debate sobre como vai ser a guarda e a convivência dos filhos, pagamento de pensão alimentícia. Mas especificamente com relação ao patrimônio, o que é mais interessante é que nós podemos criar o nosso próprio destino, né, antes mesmo de começar o casamento, por meio de um pacto antinupcial, já deixando claro o que vai ser de um e do outro naquele momento do divórcio, se tiver um divórcio, né? Tomara que não tenha, que viva, né, um casamento para sempre, né? Felizes para sempre, igual a Disney, né? Porém, né, se isso não acontecer, já existe ali um pacto antinupcial dizendo exatamente como vai ser a partilha de bens. E aí não tem choro nem vela, é só aplicar aquele regime previsto no pacto antinupcial. Fica muito mais simples o divórcio, né? Para quem já tem um casamento, pode também escolher alterar esse regime de bens, fazendo um pacto antinupcial agora,
né, hoje mesmo, deixando claro, por exemplo, como vai ser a divisão dentro do patrimônio da empresa que um dos cônjuges está criando. Então é importante a gente tratar também, né, o que é a dedicação de um, o que é a dedicação do outro, quanto que cada um vai contribuir, será que vão ser partilhados apenas os imóveis ou também os carros? Ou os carros a gente deixa no particular? Ou será que a empresa vai ser partilhada ou não? Isso é muito importante porque muita gente empreende, né? E está indo para o empreendedorismo agora na pandemia porque perderam seus empregos. E aí abrem-se empresas, muitas vezes com sócios. E esses sócios, por exemplo, não se dão conta que o casamento do seu sócio pode impactar no próprio negócio. Se aquele casamento não tiver bem estruturado do ponto de vista patrimonial, de planejamento, pode ser que um eventual rompimento, uma separação, ou até a morte, como vamos ver daqui a pouco, possa desestruturar, desestabilizar aquela empresa e até falir por falta de operação. Porque imagina numa situação de divórcio, se o cônjuge sobrevivente, o viúvo ou viúva, né, queira receber ou entrar dentro de uma empresa, né, sendo que não tem ali qualquer relação de afeto social, né, com aquela sociedade empresária. Então são situações que devem ser discutidas antes, para não ter problema no futuro. Entendi, doutor Paulo. Mas e quando a pessoa ela vem a falecer? Como que fica o patrimônio dela na situação? Vai ser diferente do divórcio ou não? Vai ser parecido ou vai ser igual? Tem alguma diferença? Tem sim uma diferença muito importante, né, dentro dessa situação do falecimento, né, que reúne dois momentos, né, são dois em um. Quando uma pessoa falece, Dr. Felipe, acontecem dois fenômenos em um só momento naquele falecimento. O primeiro fenômeno que acontece é o imediato rompimento daquela união. Então, se a pessoa tinha um casamento, imediatamente aquele casamento se dissolve, como se fosse num divórcio. E se a pessoa tinha uma união estável, também aquela união é dissolvida por esse falecimento. Então, esse é o primeiro momento, né, do rompimento daquela família. E aí, naturalmente, a gente vai aplicar aquelas regrinhas que a gente acabou de ver. A depender do regime de bens, a gente separa esse patrimônio em dois.
tanto para o cônjuge que faleceu, como para o cônjuge que sobreviveu, o viúvo ou a viúva. E qual que é o segundo momento, o segundo fenômeno? É o fenômeno da herança. A transmissão da herança acontece logo depois desse rompimento. Por que logo depois? Ora, porque quando eu faço a transferência, eu não faço a transferência para os herdeiros de todo o patrimônio da família do casal. Não, eu faço apenas da parte daquele que faleceu. Então muita gente se engana aqui, né, quando a gente trata de herança, de planejamento sucessório, né, esse planejamento para depois da morte, né, em tratar o que vai ser herança e o que é patrimônio da família, que são coisas diferentes. A herança é constituída após esse rompimento, esse primeiro fenômeno. Então vamos supor que nós temos um imóvel de R$1 milhão. A pessoa tem um imóvel de R$1 milhão. Se esse casal, aliás, né, que tem esse imóvel, se um dos cônjuges vier a falecer, no primeiro momento, né, conforme a gente falou, existe o rompimento do casamento, separam-se meio a meio, 500 mil para um lado, 500 mil para o outro, e imediatamente depois existe o segundo fenômeno, que é o da transmissão da herança. Não de 1 milhão, mas de 500 mil. Então, essa é uma situação que acontece segundo a vontade da lei. Então, se você não fizer o seu planejamento patrimonial, isso é o que vai acontecer e esse patrimônio de herança ele vai ser imediatamente transferido para os herdeiros que o Código Civil, que o legislador lá da década de 70, porque o nosso código é de 2002, mas ele foi feito na década de 70. Então, você vai estar sujeito à regra que uma pessoa da década de 70 criou para sua família. Muitas vezes, é por isso que nós temos os problemas e os conflitos depois do falecimento de uma pessoa, esses conflitos de herdeiros. Porque é uma regra que muitas vezes não atende a sua família. Poxa, mas não era do jeito que a gente queria, né? E como que é essa divisão patrimonial? Nós temos ali uma divisão igualitária, sem olhar quem contribuiu mais, sem olhar quem se dedicava mais aos cuidados do falecido, quem estava mais próximo, mais distante. O legislador vai olhar de maneira fria para essa família e vai falar, olha, independente do que vocês estão discutindo aí, vai ser da seguinte maneira. Chamem os filhos, né? Chamem os filhos dessa pessoa falecida. E aí vai fazer ali a soma, né? Vamos supor, 4 filhos, né? 4 filhos dessa pessoa que faleceu. Cada um desses filhos vai receber uma cota igual desse patrimônio da herança, né? E caso não tenham filhos, podem ser chamados também os netos. Ou caso, por exemplo, um desses filhos seja falecido antes do morto principal do pai, né, da família, nós temos também o chamamento aqui dos netos para receber aquilo que o filho falecido receberia. Então são regras complicadas e que muitas vezes não atendem ali o propósito da família. Por quê? Ora, porque às vezes aquela família tem, por exemplo, um desses 4 filhos que precisava muito mais de um amparo do patrimônio daquele pai. Que é um filho, por exemplo, que é portador, uma pessoa com deficiência, né, por exemplo, portador de alguma doença degenerativa. E situações como essa, a lei não está nem aí. Essa que é a verdade. E aí é que está um grande problema, né? Porque a gente sabe que o amor para os filhos ele pode ser igual. Porém, falando em questões patrimoniais, é possível a gente fazer distribuições para que deixe um ambiente mais amigável entre os filhos herdeiros, para que deixe ali um ambiente mais justo entre eles. Às vezes tem um filho, por exemplo, que ganhou na Mega Sena e tem um outro que não teve sucesso na sua parte profissional. Então, será que esse pai não poderia planejar esse patrimônio
não para deixar tudo para aquele filho, mas para deixar alguma parte, um pouquinho a mais, para fazer uma divisão igualitária. Muitas vezes isso é fazer justiça para aquela família, né? Então, se isso não for dito em vida, antes da morte, pode acontecer a qualquer momento, acontece que o legislador vai aplicar exatamente a lei. Então, temos diversas situações, e se não tiver filhos, né? Como que fica a situação? Mas eu não tenho filhos, eu só tenho pais ou avós. Bom, você também deve planejar o seu patrimônio, porque às vezes existe um dos pais, ou os pais são separados, ou um avô, ou um irmão que precisa muito, que você queira deixar o seu patrimônio para aquele irmão, ou para o cônjuge, ou eu não quero que o meu cônjuge participe tanto do meu patrimônio, eu queria dar mais para os meus pais. É possível que em vida a gente faça essa distribuição da maneira como nós queremos. Então, se não tiver filhos, são chamados os que nós chamamos de ascendentes. Na falta de descendentes, são chamados os ascendentes. E na falta dos dois, não tenho nenhum filho, nenhum neto. Meus pais não são vivos, meus avós também não. Quem vai receber essa herança? Tem muita gente que fala, os irmãos. Cuidado! O cônjuge recebe antes mesmo dos irmãos. Ou, em muitos casos, o companheiro. E aí também é que entra uma grande dificuldade. Porque pode ser que em vida eu achava que aquele relacionamento não era uma união estável. Mas depois que eu faleço, aquele meu companheiro ou minha companheira que dizia que não participaria do meu patrimônio passa a se interessar pela herança. E aquele patrimônio que eu achei que iria para os meus irmãos vai inteiramente para aquele cônjuge, para aquele companheiro. Então são situações difíceis que nós vemos na justiça e que muitas vezes a família acha injusto. Porém, infelizmente, a família deveria ter tomado uma posição quando estava em vida. E aí se arrepende porque realmente não há nada o que fazer. Bom, depois do cônjuge são chamados os colaterais, que nós chamamos, que envolve irmãos, tios, né, sobrinhos, netos, cada um numa ordem. Bom, para que fazer esse planejamento então? Nós percebemos que existem diversas situações. Pode ter um filho, tudo que você do falou filho que aí, precisa mais, pode ter um filho também eu consegui que talvez identificar mereça mais aos vários olhos problemas do pai. que tem por Pode aí, ter um que não mereça somente tanto, que eventualmente identificar aquilo que tenha você disse, mas atentado contra a sua vida. Grande parte aí são realidades aqui fazer dentro do testamento escritório, deserdando esse filho, da pior né? situação aqui, que é Isso quando também é um o planejamento filho vai contra patrimonial. a mãe, a gente Então, tem casos assim no existem escritório, então assim, outras a situações, gente vê que aqui não são que não pode ficar com suposições os filhos, assim porque senão ele vai dilapidar. exemplificativas. Aqui Ou são casos um que realmente patrimônio acontecem específico, um e bem, por um isso automóvel, que eu vejo que que é a pessoa importante, né, queria Dr. que Paulo? fosse Mas para assim, um dos filhos especificamente, ou por exemplo, a situação dos exatamente, empresários, são coisas que nós reais, lidamos aqui na nossa rede casos de reais, com relacionamentos, pessoas reais, em que nós vemos inclusive ali uma aqui dentro do empresa escritório que a gente já em que lidou. nós temos E o que a gente pode um fazer, empresário que ou se ele seja, sair quais são as da ferramentas a empresa que a gente para, pode né? usar, Uma pessoa né, que eu tem acho que é o estar ali principal no dia a ponto dia. do E temos planejamento lá familiar 4, 5 para filhos resolver que a maioria deles não todos se esses interessa problemas que você por aquela foi falando atividade aqui pra patrimonial. gente. Seja Essa porque é a servidor maior público, dúvida porque que já eu tem acho que uma as carreira, pessoas médico, têm. advogado, Fala pra e gente não quais quer são as ferramentas enfrentar para ali evitar. os desafios do empreendedorismo daquela empresa. Nessa situação, imagina que o falecimento desse pai pode parar essa empresa e levar essa empresa à completa falência. É justamente por isso que nós também temos que planejar o patrimônio dos empresários, para que no momento do seu falecimento seja chamado um dos filhos para administrar aquele bem da melhor maneira possível, porque a empresa é um bem patrimonial, né? Ela deve ter uma gestão adequada para manter, né, aquela atividade, né? Então perceba que todo mundo tem essa margem de gestão, né, de dar uma maleabilidade dentro do seu patrimônio para adaptar à sua realidade da família.
Maravilha, a gente acabou dando alguns spoilers, né, Dr. Felipe, aqui no meio da nossa palestra, do nosso workshop, mas agora pega um papel, pega uma caneta, que vamos anotar quais são os principais instrumentos que vocês podem procurar para justamente resolver esses problemas, né, da sua família. Então, algumas ferramentas que nós falamos foram, por exemplo, aquelas ferramentas preventivas quando nós vamos começar a trabalhar a construção de uma família, né? Ou quando nós queremos modificar e transformar a família que nós temos numa família mais protegida, que é, por exemplo, o pacto antinupcial, né? Ou a alteração de regime de bens quando nós já temos um casamento em andamento. Temos também aquela situação em que os dois querem estar juntos, porém não querem se casar. E aí é muito importante a ferramenta do contrato de convivência de união estável, deixando claro qual é o regime de bens que eu quero aplicar para aquela união. Senão, vai à vontade do legislador, que é a comunhão parcial de bens. Às vezes eu quero separar, às vezes eu quero juntar tudo, então é importante deixar isso claro no papel. Outro ponto também que nós trabalhamos foi o contrato de namoro, né? O contrato de namoro pode servir como um meio de prova de que os dois estavam cientes e concordando que não seria uma união estável, mas sim um namoro, né? E que, eventualmente, numa ocorrência de união estável, por exemplo, os dois querem que seja separada, né, a comunhão de bens. Isso pode ser colocado no contrato de namoro. Olha que bacana, né? Então, são várias as ferramentas. E temos também aquela situação que já falamos aqui, que é a da nomeação de um tutor. Já temos 4 ferramentas muito interessantes, né? Nomeação de um tutor é aquela ferramenta que a gente utiliza para decidir com quem ficará o nosso filho, né? A nossa prole, eventualmente, no caso dos dois pais não poderem mais exercer essa paternidade. Mas agora eu vou começar a falar de uma ferramenta poderosíssima e que depois eu vou ensiná-los como fazer nesse vídeo. Nesse vídeo você vai aprender como fazer um tipo aqui de testamento, né? E essa é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos no planejamento patrimonial. Pois bem, o testamento é um instrumento muito curioso, porque é um pedaço de papel que eu vou escrever hoje e que ele só vai ter um efeito mesmo no momento em que eu falecer. Enquanto eu estiver vivo, eu posso escrever esse papel, eu posso modificá-lo, eu posso apagar, reescrever a mesma coisa, ou escrever uma coisa diferente, posso rasgar. Então, o testamento é o meu poder de decisão. Então, perceba que você tem o poder de mudar, né, a vida da sua família nas suas mãos, deixando ela mais amparada, mais justa, mais confortável, mais segura. É uma grande demonstração de carinho e de afeto. E dentro desse testamento, eu tenho o poder, Dr. Felipe, de destinar até metade do meu patrimônio para quem eu quiser. Então perceba que se eu tiver um patrimônio aí de 1 milhão, eu posso destinar até 500 mil para quem eu quiser agraciar. Às vezes eu tenho um grande amigo que eu quero colocar lá, né, 100 mil reais para ele. Eu não preciso destinar os 50%, eu posso destinar menos. Eu tenho uma liberdade de escolher pessoas que eu queira beneficiar com a minha herança no futuro. Então o testamento é muito importante por conta disso. Existem diversas formas de fazer um testamento. Eu posso fazer dentro de um cartório, ou se eu não quiser fazer um testamento público, eu posso fazer um testamento secreto, né, em que eu escreva, por exemplo, né, numa carta, aquele meu testamento, eu feche essa carta, entregue ela fechada, né, cerrada, para o tabelião, e ele lacre esse envelope, justamente para que ninguém possa ter acesso àquilo que eu estou destinando para os meus herdeiros. Eu posso ter um testamento, inclusive feito dentro de casa, que eu posso guardar na minha gaveta. Esse é um testamento particular que você também pode fazer aí na sua casa, você que está assistindo esse vídeo. Dentro desse testamento, além de destinar
uma porcentagem para um ou para vários herdeiros, eu posso também trabalhar um instituto muito interessante que se chama legado. O que é o legado? O legado é quando eu quero destinar não uma porcentagem, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, mas um bem específico. Então vamos supor que eu tenha 1 milhão de patrimônio. Pode estar lá um imóvel de 500 mil, 2 carros de 100 mil e mais, sei lá, 300 reais na conta poupança, fechando um patrimônio total de 1 milhão, correto? Bom, nessa situação, eu posso olhar para um dos meus herdeiros, para um dos filhos e falar, olha, eu vi aqui, né, que, poxa, esse é um filho que de alguma maneira me deu um amparo, né, ou no momento em que eu estava hospitalizado, foi ele que estava perto de mim. Eu quero destinar um legado para esse filho. Eu posso, por exemplo, destinar aquele carro de 100 mil, uma BMW, especificamente para aquele herdeiro. Isso se chama legado. E ele vai participar normalmente do restante do patrimônio, da divisão do restante do patrimônio, dos outros 90%, né? Dos outros 900 mil, ele vai participar em pé de igualdade. Então, é um bem específico que eu retiro da herança e destino especificamente para um dos herdeiros. Se eu não fizer isso, naturalmente eu tenho lá 4, 5, 10 herdeiros compartilhando cada um dos bens que eu tiver. Então, se eu tiver 10 filhos, os 10 filhos serão co-herdeiros compartilhados de um imóvel, co-herdeiros compartilhados de um automóvel e co-herdeiros compartilhados de todos os patrimônios que eu tiver. E isso pode gerar muito conflito no futuro. Imagina uma pessoa compartilhando com outros 9 irmãos, outros 5, 3 irmãos, um único bem. É aí que nós vemos aqui os conflitos acontecerem no Poder Judiciário, no escritório de advocacia, né? Bom, dessa maneira eu posso destinar, então, através de um legado, tanto um bem específico, ou até mesmo uma renda, uma pensão para um dos herdeiros. Então vamos supor que eu tenho lá um filho que eu ajudo mais, por qualquer motivo que seja, e eu quero destinar para ele uma renda. Isso também é possível. Ou, por exemplo, que eu tenho uma tradição de família, eu tenho um paletó, um terno, ou um relógio, uma joia da família, que eu queira que seja destinado ao filho mais velho, ou a moça da família, né, dos filhos que se casar primeiramente. Não sei como é que é a tradição da família, mas é possível destinar através de um legado essa joia ou esse bem específico, né, um bem de consideração. Enfim, esse é uma das ferramentas que eu posso incluir dentro do testamento. Outros mecanismos que eu posso utilizar nesse meu testamento é, por exemplo, a substituição. Porque, eventualmente, eu posso fazer o meu testamento hoje e aquela pessoa que eu queria destinar um bem, por exemplo, né, um primo que dificilmente receberia o meu patrimônio, eu queria destinar para esse primo um bem específico, uma porcentagem. E se esse primo vier a falecer? Ora, eu posso colocar um substituto para ele. Então eu posso também trabalhar vários mecanismos dentro desse testamento para que, na falta de um, outro receba. Ou, por exemplo, na falta de um, o grupo dos filhos desse primo receba esse bem. Então são várias as possibilidades. Aqui a criatividade pode ser utilizada diferente da vontade que está na lei, que é a vontade de uma só pessoa do nosso legislador, né? E que muitas vezes não é a sua vontade. Tem um outro mecanismo também que pode parecer um palavrão, né, para muita gente, que é o fideicomisso. É um nome difícil de falar, mas que também traz um mecanismo muito interessante. Vamos supor, por exemplo, que você tenha um determinado bem no seu patrimônio, pode ser um lote, uma casa na praia, que você queira destinar, por exemplo, para o João, que é um dos seus filhos.
Mas você sabendo que o João hoje é menor de idade, o que você pode fazer? Você pode destinar, por exemplo, esse bem para Pedro, enquanto o João não completar a maioridade. Olha só que coisa bacana. O fideicomisso, ele permite eu nomear 2 herdeiros na sequência, sendo que o primeiro vai receber, vai usar o bem, administrar ele e conservar esse bem até que algo aconteça e que o destinatário final possa assumir esse bem, o segundo herdeiro. Então, a condição que eu colocar, tanto faz, pode ser atingir a maioridade, pode ser passar numa faculdade, que se não acontecer, o bem fica do primeiro herdeiro. Eu posso colocar ali um prazo, um lapso de tempo, por exemplo, 5 anos, independente da idade, do momento que acontecer. Então, o fideicomisso é sim um mecanismo muito interessante, muitas vezes negligenciado até pelos operadores do direito, por ser, de certa forma, difícil de trabalhar, porém, com um bom especialista é possível utilizar para satisfazer a justiça e aquilo que você considerar melhor para a sua família, né? Bom, e eu queria trazer aqui para você, dentro desse tema, né, do testamento, um mecanismo muito bacana, né, que é uma ferramenta também que a gente utiliza, que é para pequenos valores de dinheiro. E aí eu queria que você pegasse aí um papel em branco e que pudesse escrever também. Se você quiser fazer só um exercício, pode fazer, né? Ou se quiser que esse papel tenha validade, você vai ter esse poder de fazer isso. Se você não quiser, depois você pode rasgar, né? Mas veja bem, eu vou te ensinar a fazer o que nós chamamos de codicilo. Também tem um nome bem difícil, né? Codicilo. Mas que na verdade é o diminutivo de código, codicilo. É um pequeno testamento, né? E aqui nesse codicilo, o que nós podemos destinar? Cuidado, no codicilo eu só utilizo ele para pequenos valores. O que são pequenos valores? Ora, existe um entendimento de que até 10% do patrimônio é um pequeno valor. Então você logo deve estar pensando, poxa, mas 10% de 100 mil reais é uma coisa, né? Estou falando de 10 mil, ok. Mas e 10% de 1 bilhão de reais? É um bilionário, né? Vai ser muita coisa. Posso fazer por um codicilo? A resposta é positiva, porque isso vai depender do seu patrimônio. É a sua realidade que você está falando, né? Então, dentro de um codicilo, você pode destinar até 10% daquilo que você tiver para uma pessoa específica, sem tanta burocracia. Você não vai precisar levar esse papel que você vai escrever daqui a pouco. Você não vai precisar levar para um cartório para reconhecer ou para um advogado, embora, se você quiser, nós estaremos aqui para revisar esse codicilo. Porém, você pode fazer e esse papel já vai ter validade para sua família. E você pode colocar aí pequenas esmolas, né, pequenos valores, doação de algum bem pessoal, um livro que você tinha de consideração e você quer destinar para uma pessoa que você ama. Isso é muito importante para a nossa vida, né? Imagina, né, se uma fatalidade acontece, mas uma pessoa recebe um bem de muito valor, né, que você destinou por meio de um codicilo. Existem coisas que simplesmente fazem a diferença na vida das pessoas, né? E que transcende a nossa existência, né? E se você considerar interessante, você pode fazer isso também hoje mesmo. Nesse papel você também pode, até mesmo, em algumas situações, até reconhecer um filho não reconhecido. Isso é possível fazer como uma demonstração de carinho e afeto, né, por um filho, ou de arrependimento por eventualmente não ter reconhecido um filho que era seu, por qualquer motivo que seja. Ninguém está aqui para te julgar. Você pode fazer o que bem quiser com esse codicilo. E aqui eu vou te explicar como fazer agora esse documento, tá? Bom, você vai ter que fazer ele manuscrito. Então,
tem que ser um papel e uma caneta, justamente para depois, caso haja alguma divergência, alguma discussão sobre a autenticidade desse documento, aí você pode comprovar que era a sua letra por meio de uma perícia, né? Na verdade, os herdeiros, quem vai receber, pode comprovar isso através de uma perícia, né? De um perito, como que chama? Perito datilográfico. É o perito, né, responsável, esqueci agora o nome. Mas isso é possível através de uma perícia. Bom, então pegue um papel e caneta, faça manuscrito e escreva da seguinte maneira, tá? Eu, e aí você vai escrever, vírgula, né, o seu nome, né? Então eu, Paulo, pode escrever o nome completo, Paulo Veil, tá? Seu nome, João da Silva. E começa a fazer uma qualificação. O que é isso? Brasileiro. Qual é a sua profissão? Poxa, eu sou servidor público, empresário, advogado. Eu, João da Silva, brasileiro, profissão. Coloca onde você mora, onde você reside. Esses dados vão te qualificar e dizer que é o João da Silva, advogado brasileiro residente na rua tal, e não outro João da Silva. Por isso que a gente faz essa discriminação, né? Da qualificação dos dados. Então, coloca os seus dados, eu, fulano de tal, isso e aquilo. E coloca capaz, porque você é capaz, do ponto de vista do direito civil, tem que ser maior de idade, né? Aliás, tem que ter pelo menos 16 anos, e aqui a capacidade é diferente de fazer um codicilo. Capaz e consciente, no meu perfeito juízo. Não faça isso se estiver embriagado, por exemplo, né? Imagino que você não está para assistir aqui essa palestra da melhor maneira possível. Então eu, no meu perfeito juízo, venho deixar registrada a minha vontade de, quando falecer, deixar, por exemplo, o meu relógio para o meu irmão. Então eu, fulano de tal, capaz e consciente no meu perfeito juízo, venho deixar registrada a minha vontade de, ao morrer, quando falecer, deixar o meu bem pessoal, pode ser um livro, o meu relógio, aí você vai completar com aquilo que você quer destinar, para o meu irmão, para o meu filho, para o meu vizinho, para um grande amigo. E dessa maneira você já vai ter o seu codicilo. Termine escrevendo a sua assinatura, né? Um local onde você está escrevendo, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, coloca a data e faz uma assinatura sua. Pronto, você já está aplicando o planejamento do seu patrimônio. É claro que você pode planejar muito mais, mas eu queria dar aqui para vocês essas ferramentas para justamente tratar e trabalhar desse tema. Mas quando a gente fala, por exemplo, né, de uma pessoa que já tem um patrimônio um pouco mais complexo, envolvendo diversos bens, imóveis, a pessoa tem lá 5 casas, vários lotes, tem empresa, tem vários investimentos. Quando a gente começa a ter uma complexidade desse patrimônio, a gente já pode usar outras ferramentas importantes. Eu posso usar o testamento, posso usar o codicilo, sem problema nenhum. Porém, existe uma outra ferramenta que muito se fala no mercado, que é a ferramenta chamada holding. Quem já ouviu falar sobre as holdings, né? É até chique falar, poxa, eu tenho uma holding, né? Mas será que ter uma holding é sempre vantajoso, né? Afinal de contas, o que é essa holding, né? Essa holding, pessoal, nada mais é do que uma empresa, tá? É como se você abrisse uma empresa para colocar o seu patrimônio dentro dessa PJ, dentro dessa pessoa jurídica, de tal maneira que com essa holding você consiga ter uma vantagem nos tributos, no pagamento do tributo, que você tenha uma vantagem de quando falecer, esse patrimônio vai ser transmitido de maneira muito mais simples para os seus herdeiros, evitando você deixar aí uma dor de cabeça, né, para os seus filhos.
Porque quando se trata de um patrimônio complexo, eu já vi acontecer tragédia dentro de processo judicial. De patrimônios terem que ser vendidos para pagar dívidas, porque o processo nunca anda. Então não faça isso com a sua família. Não deixe esse legado para a sua próxima geração, para os seus filhos que você tanto ama, né? Deixe um planejamento patrimonial. Se for necessário fazer uma holding, é importante, né? Você organizar o patrimônio. Você pode até, por exemplo, organizar outras empresas dentro dessa holding. De tal maneira que quando você faleça, você chame uma pessoa para administrar essas empresas. De tal maneira que essas empresas não vão ser impactadas pelo falecimento, porque agora o que está sendo discutido é a partilha de bens da holding e não da empresa que é a padaria, que é a drogaria. Ninguém está mexendo na padaria, ninguém está mexendo no restaurante. O restaurante continua vendendo, né? Vai ser nomeado um administrador. A padaria continua fazendo pão. O que está sendo discutido aqui é o patrimônio que está numa holding, que muitas vezes nem é objeto de discussão, porque já está muito bem partilhado. Então perceba que a importância de criar uma blindagem, né? uma proteção entre o seu patrimônio, né? E os herdeiros, para que essa transferência seja muito mais tranquila, né? E vantajosa. Bom, o que mais nós temos aqui de ferramentas? Olha, eu vou aproveitar aqui o momento, né, para falar também de outras ferramentas muito interessantes e que a gente não vê muito, né, na literatura, mas que são ferramentas que podem servir até mesmo para a sua existência, para uma existência digna. Ninguém gosta de discutir sobre separação, sobre morte, sobre doenças. É muito chato porque, né, existe um tabu sobre isso, ninguém gosta de ficar falando sobre essa situação. Porém, aproveitando esse momento que você já parou e me deu essa atenção, né, nós temos que trazer aqui também uma outra situação. Imagina a situação de você ou algum familiar estar passando por um período de dificuldade na sua saúde. Então nós sabemos que, por exemplo, existem doenças que são doenças malignas. O câncer, né? O câncer, infelizmente, é o mal do século XX, do século XXI, porque quando a gente tem uma sociedade, né, que cada vez mais usa agrotóxicos, que não cuida muito bem da alimentação, nesse batidão do dia a dia, mais a gente perde a atenção para a nossa alimentação e muitas vezes a gente acaba adquirindo essas doenças, né, que fazem parte, infelizmente, da sociedade moderna. Imagina nessa situação em que uma pessoa esteja com câncer, esteja numa situação de final de vida, né, ou sem perspectiva, né, de uma melhora no seu diagnóstico, né? Imagina esse tipo de situação. Existem alguns tratamentos que são muito dolorosos para quem passa por essa situação. Então, só quem já teve familiares nessa situação sabe o tanto que é difícil, o tanto que é doloroso passar por uma quimioterapia, passar por uma internação na UTI, ou de passar por situações que apenas irão prolongar aquela vida, mas que irão trazer uma dor insuportável para aquela pessoa. Existem algumas pessoas e algumas famílias que não querem passar por cirurgias e por tratamentos considerados fúteis. Eu não estou falando de um tratamento que vai te trazer conforto, que vai te trazer uma perspectiva maior de vida dentro daquele quadro difícil. Não, isso que se mantenha, né? Todo mundo quer aproveitar o máximo possível. Mas existem tratamentos da medicina que, embora ainda tentem ali uma última tacada, sejam tratamentos extremamente dolorosos, a ponto da pessoa
simplesmente não considerar que aquilo é uma vida digna de ser vivida. É por isso que a gente tem um outro documento chamado Testamento Vital. Ele não trata tanto sobre o patrimônio, mas sim sobre as decisões que eu posso tomar nesse tipo de situação. Então também é muito interessante o testamento vital. Lá eu posso pedir, por exemplo, para ser tratado somente com medidas para aliviar o meu sofrimento, somente com cuidados paliativos. Eu posso, por exemplo, nomear um médico da minha confiança para o meu tratamento. Eu posso dizer que numa eventual situação que eu estiver prestes a morrer, que eu vá para minha casa, né, e que eu possa morrer junto com a minha família e não no hospital, né, obrigado, ou que eu faleça no hospital, porém não eu tem, creio que é um aí ambiente que muito pesado. muitas dúvidas. Enfim, nesse eu workshop, posso pedir a sedação, mas ainda não acabou. Eu posso até a mesmo gente ainda tem tratar aqui sobre como seria uns questionamentos, a né? minha Vamos sepultura, trocar meu funeral. uma ideia aqui no seguinte posso ponto, escrever né? um epitáfio, uma Beleza, música, a gente entendeu pra que tocar tem problemas, dia, a gente né, entendeu do meu funeral. que tem ferramentas, Enfim, eu posso deixar mas um o que a representante gente para faz decidir, para né, assim, para se mim, planejar, quando né? não puder mais Colocar falar, em prática, quando porque não eu puder creio que é mais, uma manifestar estudo, o meu né? desejo, Mas as eu não minhas sei vontades. exatamente. Eu posso Queria que você nomear me uma pessoa da minha explicasse o que a gente confiança faz e que ela vai ficar exatamente sabendo exatamente para se o que planejar. eu quero, o que eu mais gostaria nesse tipo de situação. Então, para muita gente faz sentido, né, se planejar também para essas situações adversas. Eu também posso, dentro do tema patrimonial, né, voltando um pouco aqui para falar de patrimônio, eu posso trabalhar, às vezes, situações simples, né, como seguros de vida, previdência privada, porém, esses são produtos que são limitados àquilo que eu tenho na prateleira do banco, né, ou na prateleira da minha corretora de seguros. Então eu não posso fazer um desenho tão preciso para aquilo que eu gostaria, como por exemplo eu faço no testamento. Mas também podem servir como uma maneira de você deixar ali, né, uma boa quantia de dinheiro para pessoas que você quer com o seguro de vida ou naqueles outros seguros, né, como estava conversando aqui com alguns parceiros do escritório, aqueles seguros como são os seguros da Prudential, da MetLife, que podem te trazer ali uma renda, né, em caso que você sofra alguma coisa, né, uma renda para sua família. Então são várias as ferramentas, Dr. Felipe, de planejamento patrimonial e sucessório que nós podemos trazer aqui para o nosso espectador. Perfeito, perfeito. Olha, para a gente começar a se planejar, vocês estão no lugar certo, que é assistindo uma palestra, se informando, né, e tomando consciência do que é possível. Um outro ponto que a gente pode fazer para começar a sair do zero, né, a realmente planejar o seu patrimônio já para 2022, por exemplo, contar com a ajuda de um profissional para fazer o melhor estudo de planejamento sucessório para a sua família. Vocês perceberam que cada família é uma, e às vezes os receios de uma pessoa que é casada são diferentes dos receios de uma outra pessoa que também é casada. Então não é uma questão de no casamento você aplica isso, na união estável você faz aquilo. Não, é um na estudo. Verdade a gente tem que mas esse estudo ele só pode ser feito por meio de profissionais, ou seja, é importante é um serviço a contratação, de consultoria, é algo que a pessoa faz, fazer um estudo mas eu consigo fazer isso sozinho, nós fazemos, me planejar sozinho, ou eu vou depender totalmente de um profissional específico de planejamento sucessório. A partir desse estudo é que nós vamos identificar qual é a melhor ferramenta que você pode utilizar. É claro que
tendo um conhecimento já com o que você adquiriu aqui, você já pode querer fazer diretamente o seu testamento. Olha, já queria ter aqui uma ajuda para fazer um testamento, porque eu queria destinar esse patrimônio para uma pessoa. Ou eu quero fazer o meu codicilo, me dá uma forcinha aqui, né? Porque é só um valor pequeno. Ou eu quero nomear um tutor para os meus filhos em caso do meu falecimento. Nessas situações, ou numa holding, quando você já sabe, né, o que você quer, é possível simplesmente contratar um profissional para fazer diretamente esse objetivo que você quer atingir. Porém, a minha experiência tem sido o seguinte: muitas vezes a pessoa já chega no escritório, Dr. Felipe, querendo um determinado produto, uma holding, né? Então, muitos empresários chegam até a gente querendo uma holding, simplesmente porque ouvem, né, num jantar, num evento de empresários, aí vê um outro empresário falando: olha, eu acabei de comprar um imóvel e coloquei na minha holding. Planejamento. Aquilo traz eu vejo muito, até estava conversando uma riqueza, com pessoas que fazem uma coisa de status, investimento, né? Embora em bolsa, possa se aplicar a um empresário e a outro não. Todo esse tipo aí de investimento financeiro, bom, onde algumas pessoas elas investem, mas elas não investem o capital dela no nome dela. Então isso é muito engraçado, porque eu acho que aqui também pode acontecer, né? Que às vezes ela tem patrimônio que não está no nome dela, mas que é dela. Então eu vejo que, por isso que eu acho que é importante ter um profissional, né? E inclusive abrir o jogo e falar o porquê, porque a pessoa tem que entender não só que eu tenho um patrimônio que a minha esposa pode não saber, ou meus filhos, mas o porquê disso, é muito né? Boa, porque eu vejo que fazer eu um vi muitos casos assim, eu não sabia que codicilo, a gente não sabia que isso existia, mas na prática a gente vai vendo histórias, a gente vai vendo que as pessoas fazem isso. Então, apenas isso, pelas pessoas, o que você vê, seja, esse ponto aí, né? Porque o que eu vejo? Quando a pessoa vai se planejar sozinha, ela sempre, não há nenhum vamos dizer assim, ela rouba no jogo, né? Que ela assim como eu posso fazer um contrato de locação também, né? para minha casa, sem precisar de um advogado. Porém, o que nós queremos trazer aqui, Felipe, é a consciência para a pessoa que está assistindo. A consciência de que ela está tratando do patrimônio da vida dela, do patrimônio da família dessa pessoa. Poxa, será que não vale a pena, né, um investimento para levar o que há de melhor para aquela família? Então, muitas vezes, a pessoa pode sim fazer um planejamento sozinho, assim como, por exemplo, planejamento simples, como eu mesmo ensinei vocês a fazer o codicilo. É possível vocês fazerem, porém, é sempre importante também contar com uma mãozinha e um olhar clínico de quem entende sobre o assunto. Outra questão aqui muito importante que eu vejo, né, de questionamento eu acho que ficou esclarecido esse planejamento familiar, ele é desde pessoas que têm patrimônio até que não tem, né? Então, creio que isso foi esclarecido. Mas também fica a dúvida, tipo, quanto que seria o custo disso? Assim, eu falo com relação a valores, se seria valores muito altos, se teria uma diferenciação, por exemplo, uma pessoa que tem um patrimônio normal hoje, que é 1 milhão, né? Que é um imóvel, tudo dá 1 milhão. Uma pessoa que tem, sei lá, 50 milhões e uma pessoa que nem tem patrimônio. Então, assim, tá se enganando, né? Então, às vezes, nesse serviço, você vê que tem alguma diferenciação, ela ou é tudo igual, ou não admitindo eu acho que é importante, porque que podem trazer consequências. Um tabu por exemplo, eu tô muito com esse bem alto aqui, nesse fora, sentido da pessoa nem vai dar querer nada, saber, não, porque às vezes ela pode ter um problema no futuro, mas ela tem um medo de, poxa, não sabe quando você vai numa loja e não tem preço. Então,
Né? Eu Então, por acho exemplo, que imagina se pode ser a esse mesma terceiro sensação. Eu queria que você falasse pra gente como que ficaria essa situação se é daquele, caro, se não é, daquele mas bem que a pra ter pessoa uma tem no noção nome assim de um e se terceiro? tem diferença. Ele vai Se eu fazer tenho parte muito do patrimônio dos se eu herdeiros tenho daquela diferença de pessoa. E alguém será que os tem herdeiros sabiam pouco que aquele patrimônio? bem não era desse falecido e que era seu bem? Então é muito complicado. A pessoa que se planeja sozinha, ela não tem dimensão da complexidade que é. E muitas vezes, por exemplo, ela sabe que tem um filho, né, fora do casamento, ou tem uma suspeita ali, e não leva isso em consideração. Ou ela tem um enteado que não é o seu filho e não sabe que esse enteado no futuro pode virar o seu filho sócio-afetivo. Então, são situações que devem ser investigadas por um profissional dentro das entrevistas e desse estudo do planejamento sucessório. Paulo, eu creio que é isso, né? O nosso workshop aqui. E também deixar aqui uma observação que eu vejo que muitas pessoas estão tratando o planejamento familiar, a holding, como se fosse um inventário, né? Cobrando uma porcentagem. E isso às vezes eu não vejo como justo, porque não me importa se a pessoa que me procura tem 100 milhões de reais, eu não sou sócio dela, né? Então eu deixo aqui essa crítica, que eu vejo muito isso é muito perigoso, porque às vezes a pessoa ela vai fazer o trabalho e depois vai sumir, né? Porque capital alto, né?
Então é isso. Muito obrigado, Dr. Paulo, por explanar muito bem essa parte de planejamento familiar. Obrigado a todos que estão aqui assistindo. E esse é um conteúdo que ficou riquíssimo e um conteúdo aí que com certeza esclareceu muita coisa. E muito obrigado, Dr. Paulo, e abro aqui para suas palavras finais e agradeço a todos pela presença. Enviem as suas dúvidas, né, para o nosso telefone. Você pode entrar em contato nas nossas redes sociais, né? Eu estou aí para tirar as suas dúvidas. Então me procurem o escritório, que nós teremos o prazer de atender a todas as suas dúvidas. Deixem também aqui o comentário, curtam, compartilhem, faça com que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. Leve para sua família. Às vezes isso vai inspirar vocês a conversar de maneira mais tranquila sobre esse tema. Bom, um forte abraço.